Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver o assunto, o conteúdo de fatoração. Antes de começar, vale lembrar uma coisa: fatoração é como se fosse a operação inversa dos produtos notáveis. Na aritmética a gente não tem adição e subtração, que são operações inversas, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Aqui, nessa parte algébrica, a gente vai ter a fatoração e os produtos notáveis que meio que se complementam um ao outro, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso de fatoração é o fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? Em uma expressão matemática, a gente vai observar qual fator que aparece em ambas as partes. Pode ter 2 ou 3 ou 4 fatores, enfim, e vamos colocá-lo em evidência, tá? Nesse caso aqui, ó, perceba que o x está aparecendo aqui e aqui. Então, coloco em evidência o x e agora eu vou dividir cada termo pelo fator comum. Ax dividido por x, ax dividido por x e bx dividido por x, bx dividido por x. Quem viu lá no sétimo ano, comigo inclusive, frações, vai lembrar que eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso cortar o x. Por quê? Porque o a e o b e o x estão se multiplicando e o b e o x estão se multiplicando. Quando isso acontece, eu posso cortar. Sobra quem? O a e o b, tá? Da mesma forma aqui, ó, só que aqui a diferença é que vai ter o sinal negativo trazido para cá, ok? Então vamos lá. Vou pegar um exemplozinho aqui para a gente poder praticar e para eu colocar uma observação para vocês. Quem é o fator comum aqui entre eles? Muita gente pode olhar para cá e falar: ah, é o x. Porém, tem um outro fator comum aí escondidinho. Qual é? Olha para cá. Quem é 9 na multiplicação? Como eu posso escrever o 9? 9 não é 3 vezes 3? Olha o 3 aparecendo. Quem é 6? Não é 2 vezes 3? Olha o 3 aparecendo de novo, né? Então, significa que o 3 aparece aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, o 3 também vai ser um fator comum deste caso aqui. Então, já vou colocá-lo aqui, ó. Quem mais é fator comum? O x. Porém, olha só. Aqui eu tenho x ao cubo, x ao quadrado e x. Quem é que eu vou colocar? Sempre vai colocar o de menor expoente. No caso aqui, como não tem nenhum expoente, o expoente é 1, né? Então, vai vir para cá 3x. Agora, a gente vai fazer esse procedimentozinho aqui, ó, de dividir cada termo pelo fator comum. Então, 3x ao cubo y dividido por 3x. Vou até colocar aqui separado para a gente poder enxergar melhor. 3x ao cubo y dividido por 3x, certo? Pessoal, o 3 com 3, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou poder cortar aqui, ok? Então, 3 com 3 vai embora. X ao cubo dividido por x. Lá atrás, potenciação, a gente viu divisão de potência de mesma base. Então, x ao cubo dividido por x. Repete a base e subtrai os expoentes. Fica x ao quadrado. Lembrando que aqui tem o númerozinho 1 escondido, tá? Então, fica x ao quadrado. E o y, faço o que com ele? Não tenho o que fazer, então repete, tá bom? Então, x ao quadrado y. Outra forma, rapidinho, de visualizar isso daqui que eu fiz, é abrir todo o termo, todo elemento. Vamos fazer com esse segundo aqui. Sinal, vou trazer para cá. 9 dividido por 3, vou abrir aqui. Cancela isso. 9. O x ao quadrado eu vou abrir assim, ó, x vezes x dividido por z. Tudo isso sobre 3x. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, eu corto aqui, sobra o 3, né? Aí esse x eu corto com esse x e sobra
x, z. Esse x e esse z. Então, 3x, z. Tá bom? Então, também, se eu não quisesse abrir esse 9, eu poderia simplesmente fazer 9 dividido por 3, dá 3, tá certo? Mais, trazer o sinalzinho, 6 dividido por 3, 2. X dividido por x, 1. Então, não precisa colocar. Acabou a questão, tá? Esse é o fator comum em evidência. Vamos agora seguir para o próximo caso de fatoração. Agrupamento nada mais é do que um caso de fator comum diferente. É bem parecido, mas é diferente. O que é que a gente vai fazer? Vai aparecer uma situação desse tipo aqui, ó, e a gente vai agrupar em partes. Nesse caso aqui, eu agrupei este com este e este com este, tá? Eu fiz esse agrupamento aí. Aí, qual é o fator comum desse daqui? Desses dois aqui? É o A, coloquei em evidência. Qual é o fator comum desses dois aqui? É o B. Aí, AX dividido por A, tirando o A daqui, quem é que sobra? O X. Tirando o A daqui, quem é que sobra? O Y. Da mesma forma aqui, ó, tirando o B daqui, quem é que sobra? O Y. E daqui sobra o X. Porém, observe que eu tenho outro fator comum agora. Ó. Eu tenho x mais y como fator comum. Aqui ele aparece x mais y mais x, mas tanto faz. Eu posso inverter aqui a mesma coisa, tá? Então, apareceu mais um fator comum. Logo, eu vou ter que fatorar novamente. Colocar em evidência aqui o x mais y. E, vamos lá, tudo isso daqui dividido por x mais y. Dividido por x mais y. Eu posso cortar. Sobra quem? O A. Mesma coisa aqui, ó, dividido por x mais y. Eu posso cortar e sobra o B. Agora sim, acabamos a questão. Vamos pegar dois exemplozinhos aqui. Aqui eu posso escolher, tá? Agrupar esses dois e esses dois, ou esses com esses, tanto faz. Vamos pegar os dois primeiros com os dois últimos. Quem é o fator comum aqui nesses dois? É o B, né? Sobra quem? A mais 3. Se eu tirar o B daqui, sobra o A. Se eu tirar o B daqui, sobra o 3. E nesse segundo aqui, caso, quem é o fator comum? Que eu não estou vendo. Bom, a gente tem que lembrar que 21 é 3 vezes 7, né? Então, 7 está aparecendo aí também. Logo, 7 vai ser o nosso fator comum. 7A dividido por 7, A. Traz o sinal daqui, ó. 21 dividido por 7, 3. O que é que aconteceu? Fator comum de novo. Vamos colocar A mais 3 em evidência. Nesse primeiro caso aqui, sobra quem? Se eu cortar o A mais 3? Sobra o B. E no segundo, sobra o 7. Acabou. Só isso, tá? Vou apagar aqui só para ganhar esse espacinho. Vou poder fazer essa divisão aqui. Agora, mais uma vez eu posso escolher qual que eu vou agrupar. Vou agrupar os dois primeiros. Mas deixa eu fazer rapidamente aqui, agrupando diferente, só para vocês verem como a resposta daria a mesma, tá? Vou fazer esse com esse e esse com esse. Primeiro com o terceiro. Qual é o fator comum? AB e 7A. É o A. AB dividido por A sobra B. 7A dividido por A sobra 7. Mais, por causa dos sinais, entre 3B e 21. Qual é o fator comum? Lembre que o 21 é 3 vezes 7, né? Então, o fator comum vai ser o
3. 3 vezes 3b dividido por 3 fica b. 21 dividido por 3 fica 7. Mais uma vez, ó, tem um fator comum aqui, que é o b mais 7. Vamos colocá-lo em evidência, que multiplica. Quem é que sobra desse primeiro aqui se eu tirar o b mais 7? O a. E desse segundo? O 3. Então veja que chegamos à mesma resposta, né? Ao mesmo resultado. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer esses dois e esses dois. 4x ao quadrado e 8x. Qual é o fator comum? 4x, né? 8, lembrando, é 2 vezes 4. Então, eu vou pegar o menor expoente entre x e x ao quadrado, que é o x. Aí, 4x ao quadrado dividido por 4x, eu corto 4 com 4, e x ao quadrado dividido por x fica só x. 8x dividido por 4x, eu corto x com x, não vou usá-lo. E 8 dividido por 4, 2. Pronto. Vamos para o segundo caso. Qual é o fator comum destes dois aqui? 6, sinalzinho, né? 6y. 6xy dividido por 6y. Como é que eu vou fazer isso? Se eu tirar o 6 e o y daqui, sobra quem? Sobra o x, né? Então, x. 12y dividido por 6y. Eu corto o y. E 12 dividido por 6, mais 2. Olha, observa que apareceu aqui o fator comum de novo. Vamos colocá-lo aqui. X mais 2. Desse primeiro termo todo, se eu tirar o x mais 2, vai sobrar quem? 4x. E desse segundo termo, se eu tirar o x mais 2, sobra o 6y. Essa é a forma fatorada desta expressão aqui, tá bom? Vamos lá, terceiro caso de fatoração. Diferença de dois quadrados. Leiam essas propriedadezinhas aqui, essas informações, e vamos seguir para cá. Bom, o primeiro passo é observar se eu tenho a diferença de dois quadrados. O que são quadrados perfeitos? São elementos que possuam raiz quadrada exata, certo? Quem são esses elementos? 25, 1, 16, 4, 36, 49, 64, blá, blá, blá. Também pode ser x ao quadrado, y ao quadrado, x à quarta, x à sexta, y à décima. Enfim, todos esses elementos são quadrados perfeitos, tá? E se eu tiver uma expressão dessa, eu posso fatorá-la. Quadrado perfeito aqui, quadrado perfeito aqui. Como é que eu vou em que eu vou transformar? No produto da soma pela diferença das raízes desses termos, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. 25x ao quadrado menos 4y elevado à quarta. Raiz quadrada de 25x ao quadrado é quem? Propriedadezinha de potenciação, ó. Quem lembra, sabe. Corta aqui. Vai sair o x e a raiz quadrada de 25 é 5. E a outra raiz, 4y à quarta. Raiz quadrada de 4 é 2. E de y à quarta, eu vou dividir o expoente aqui pelo índice da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, verifiquei que os dois são quadrados perfeitos. Como é que eu vou transformar isso daqui agora? 5x mais 2y ao quadrado, que multiplica 5x menos 2y ao quadrado. Acabou a questão. Só isso. Vou pegar esse daqui mais esse, depois esse menos esse. Só isso.
Antigamente caía muito esse tipo de questão aqui que eu vou mostrar. Em F, essas coisas. Pegava um valor bem alto assim, sei lá, 15.000, 15.001 ao quadrado menos 15.000, ou melhor, 15.002 menos 15.001 ao quadrado. Aí você se desesperava, né? Ia ter que fazer 15.002 vezes 15.002. Aí ia fazer uma multiplicação aqui gigante para chegar na resposta. Enfim. Só que quem assistiu a aula de fatoração vai saber resolver isso bem rapidinho. Por quê? Porque a gente vai observar que isso daqui são dois quadrados perfeitos, né? Eles estão elevados ao quadrado. Então eles são dois quadrados perfeitos. O que é que eu vou fazer? Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Mais uma vez, quem assistiu a aula de potenciação vai lembrar, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Sobra quem? 15.002 e 15.001. Então vamos fatorar isso daqui agora. 15.002 mais 15.001 que multiplica 15.002 menos 15.001. Bem fácil. 15.000 mais 15.000, 30.000. 2 mais 1, 3. Então, 30.003 vezes 15.002 menos 15.001, 1. Acabou. Resposta, 30.003. Só isso. Então veja o tempo que a gente poupou aqui, né? Só sabendo aplicar as regrinhas de potenciação. Antigamente ele usava nessa questão o ano em questão. Vamos supor que fosse hoje, né? 2021. Eles colocariam algo do tipo 2021 ao quadrado menos 2020, sei lá, ao quadrado. Aí era só aplicar a propriedade, né? 2021 mais 2020, que multiplica 2021 menos 2020. Isso daqui é 1, né? E isso daqui é 4.040, opa, 4.041 vezes 1, que é 4.041. Então você vê que a gente ganha bastante tempo, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Trinômio quadrado perfeito. Essa é interessante. Deem uma pausazinha aí no vídeo, leiam essas instruções e eu vou adiantando aqui para a gente ir resolvendo. Trinômio é uma expressão matemática com 3 monômios, certo? Beleza, a gente já viu isso em produtos notáveis. Agora, o que é que torna ele um quadrado perfeito? Ele tem que atender a um critériozinho. Qual é? Eu vou tirar a raiz quadrada de um termo, tirar a raiz quadrada de outro termo, multiplicar os resultados por 2, e esse resultado deste produto aqui tem que dar o termo do meio. Se isso acontecer, show! É um trinômio quadrado perfeito. E eu vou escrevê-lo da seguinte forma, fatorado. Ó. Raiz quadrada do primeiro, esse sinal aqui, que tiver antes do termo do meio, e a raiz quadrada do último termo. E isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Só uma observação que pode acontecer de não aparecer nessa ordem, mas 95% dos casos você vai encontrar nessa ordem aqui. Então vai ser o quadrado do raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, multiplica o resultado por 2, multiplica tudo, né?
por 2. E o resultado dessa multiplicação tem que dar o termo do meio. Se não der o termo do meio, não é um trinômio quadrado perfeito. Se der, aí eu posso fazer isso daqui. Vamos só fazer uns exemplozinhos aqui para a gente poder encerrar essa aula. Vamos lá. Raiz quadrada do primeiro termo, 4x. Raiz quadrada de 16 é 4 e de x ao quadrado é x. Raiz quadrada do último termo, 1. Vou multiplicar tudo por quem? Por 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes x, 8x. Deu o termo do meio? Show! O que é que eu faço agora? Raiz quadrada do primeiro, sinal do termo do meio, raiz quadrada do último. Tudo elevado ao quadrado. Acabou. Aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada, acho que era o exemplo que a gente tinha, né? Ah, tem uma diferença. Raiz quadrada do último termo, 3. Multiplica tudo por 2. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Bateu com o termo do meio? Bateu. É um trinômio quadrado perfeito. Agora eu vou fazer x menos, tá? Vou trazer esse sinalzinho para cá, menos 3 ao quadrado, tá bom? Aqui, ó, raiz quadrada do primeiro, x. Raiz quadrada do último, 9. Multiplica tudo por quem? Por 2. 2 vezes 9, 18. 18 vezes x, 18x. Bateu. Então, x menos 9 ao quadrado. Professor, se a gente resolver esse produto notável, a gente volta para onde? A gente vai para onde? A gente volta para cá, né? Vamos pegar esse daqui. Como é que eu resolvo isso daqui? Quadrado do primeiro, retomando a aula passada. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9. Volta exatamente para cá, tá? Então, para que danado a gente vai fazer isso? Ah, porque em algumas questões isso se faz necessário, tá bom? Então, é importante ter esse conhecimento. Então é isso. Aulazinha sobre fatoração, bem tranquila. 22 minutinhos só. E qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, podem me procurar no privado do WhatsApp, que eu vou estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Então valeu, bons estudos e até a próxima.